O mundo da Guerra Fria. O mundo da Guerra Fria. Esse é o assunto que eu quero começar a tratar com vocês agora em duas aulas. Eu vou fazer Guerra Fria 1, Guerra Fria 2 com vocês, tá? Então tá aqui. Guerra Fria, parte 1. Amores, quando se fala em Guerra Fria, então, vai ser um período de 1947 até 1991. 1947, com o lançamento da chamada Doutrina Truman, que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, dizia: é função dos Estados Unidos manter livres todos os países que querem escapar do domínio do comunismo soviético. Atenção nesse livres, aspas, domínio, aspas. Em 1991, ela chega ao fim com a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então aqui já está mastigadinho para vocês, amores de Fabinho, começo e fim de Guerra Fria, ok? Está tão didático hoje, professor, isso está em espetáculo. Sim, eu sei, obrigado. Então vamos lá. Ocorreu nessa época a chamada bipolarização mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois grandes vencedores. Dois países foram os responsáveis por impor a derrota ao eixo. Um deles com valor extraordinário na Batalha de Stalingrado, o outro liderando o dia D. Então nós tivemos a seguinte bipolarização: Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos da América, então, um país adepto do capitalismo. União Soviética, defensora da bandeira do socialismo. Estados Unidos da América, dentro da Segunda Guerra, liderou o dia D. União Soviética, a lendária Batalha de Stalingrado. Estados Unidos conseguiu produzir sua primeira bomba e testá-la em 1945. União Soviética conseguiu produzir sua primeira bomba em 1949. A partir daí, havia uma disputa visível, então, por áreas de influência. E esses caras começaram, então, a disputar tais áreas. Exemplo, economia. Do lado econômico, os Estados Unidos fizeram um plano de ajuda aos países aderentes ao capitalismo, e esse plano econômico foi chamado de Plano Marshall, do ministro George Marshall. Do lado soviético, no que diz respeito à ajuda econômica a países simpatizantes do socialismo, nós tivemos então a criação do Comecon. Em relação a alianças militares, também havia uma rivalidade entre os dois blocos. Então, no caso do aspecto militar, os Estados Unidos criaram a chamada Organização Tratado Atlântico Norte, fortalecida há tempos atrás. A União Soviética criou o já extinto Pacto de Varsóvia. Então vocês podem ver aqui, criançada, que é basicamente uma disputa. A rivalidade é visível, porque a intenção deles era mostrar qual dos dois era capaz de deter a hegemonia mundial. E não havia ao mesmo tempo enfrentamento direto, por isso que foi chamado Guerra Fria. E o que explica a falta de um enfrentamento direto? Isso aqui. Eu tenho que lembrar que em 1952, ambos já conseguiam produzir a chamada bomba H. E aquela Little Boy, ou mesmo a Fat Man, Hiroshima e Nagasaki,
perto, em relação à bomba H, eram estalinhos de salão. Tá? Então essa daqui, nós esperamos não vê-la em ação detonando, porque senão tudo vai ficar sem sentido. As minhas aulas, você que está do outro lado, viraremos purpurina. Então, com a graça de forças supremas, não acontecerá. Vamos lá então, meus amores. Década de 50. Nós tivemos algumas coisas interessantes que aconteceram nessa década aqui, em relação à Guerra Fria. Vamos citar uma delas. O maldito macartismo. O macartismo foi uma forma de acirrar a disputa entre estadunidenses e soviéticos, porque foi conhecido então como movimento de caça às bruxas. Perseguia dentro dos Estados Unidos qualquer pessoa que fosse simpatizante de ideários socialistas. Inclusive muita gente foi perseguida e até morta por ter relação com o socialismo. Não se esqueçam, não é hora de falar disso, de fazer a comparativo de geral com o Brasil, mas para quem acompanha o meu curso de História do Brasil, eu falei de governo Washington Luiz e lei acelerada, que é comparativa a macartismo. Também era uma perseguição a comunistas no Brasil. Também da década de 50, 1957, surge a CEE, o MCE, Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum Europeu, que serve como GEM da atual União Europeia. Então, esse 1957 vai marcar de forma visível o fortalecimento do capitalismo. E é claro que no embate entre capitalismo e socialismo nós não somos tão pouco astutos assim para eu já concluí que o capitalismo tem muito mais capacidade de produzir dinheiro do que o socialismo. Atenção para a Guerra Fria. Dessa época aqui também, algo que é bastante cobrado de vocês, é a chamada política de coexistência pacífica. Essa coexistência pacífica aqui é de um presidente da União Soviética chamado Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev diz o seguinte: é fato que nós, soviéticos, não suportamos os estadunidenses e vice-versa. Mas daí, para dizer que tanto nós quanto eles têm condições para nos livrarmos um do outro, não dá. Então, fato, nós precisamos coexistir pacificamente, ou então a gente vai assistir o fim do mundo. Então, essa política aqui, nada mais, nada menos era do que uma política de apaziguamento. Só que, em meio a tanta fala de tolerância, essa política de coexistência pacífica foi abalada por 3 fatores, tá? Fatores que a abalaram, ou seja, abalaram a política de coexistência pacífica. Se eu estou falando de tolerância de aproximação, isso aqui não poderia ter acontecido. E são eles, então, a construção do Muro de Berlim, tá? Onde a Alemanha Oriental constrói um muro para esconder do seu povo, dos seus habitantes, o progresso pelo qual passavam os alemães ocidentais. Outro fato que abalou a coexistência pacífica foi a chamada invasão. Isso aqui foi uma sacanagem da CIA, né? Da Baía dos Porcos em Cuba. O Fidel tinha subido ao poder há pouquíssimo tempo em Cuba, 59, isso aqui aconteceu em 63. E a partir daí era um grupo de cubanos anticastristas, apoiados pela CIA estadunidense,
E o Fidel resistiu a essa tentativa de golpe. E isso só vai empurrar o Fidel ainda mais para o lado do socialismo soviético, a ponto de acontecer a chamada crise dos mísseis soviéticos em Cuba. Tá? 61, 63, 63. Em cima disso, nós vamos falar então de descolonização. Também é um assunto dentro, que faz parte de Guerra Fria. E essa descolonização, então, é a descolonização afro-asiática. Então, vocês podem ver que o assunto de Guerra Fria ele é bastante extenso. Por isso que eu vou fazer em 2 aulas com vocês. A gente faz um passeio pelos eventos ocorridos aqui nesse período de 47 até 91. Eu não vou nem abordar últimos presidentes estadunidenses e últimos presidentes soviéticos. Interessante que você dê uma lida depois. Até nós postaremos aí um quadro com os últimos presidentes e evento de cada um deles, para vocês terem um comparativo, pelo menos um norte em relação a isso. Com relação à descolonização afroasiática, meus amores, nós vamos ter que lembrar então de uma conferência que ela já vem para confundir vocês. Eles vão escrever lá no vestibular, no concurso, Conferência de Berlim, está errado. A conferência que determinava as regras para descolonização é a Conferência de Bandung, 1955, na Indonésia. Berlim é que definia as regras para a partilha afroasiática. Por isso que eles tentam confundir vocês. Eles acham que vocês não estudaram história. Essa Conferência de Berlim, então, ela pregava o princípio da autodeterminação, uma palavra só, o hífen está lá porque não coube. Determinação dos povos. E a partir daí nós vamos ter a divisão visível do mundo em 3 blocos. A partir daí surgia o chamado Primeiro Mundo. Os países vão se dividir então, né? O Primeiro Mundo, o Segundo Mundo e o Terceiro Mundo. Às vezes você que está aí estudando história com o Fabinho agora, você não ouviu falar muito de Segundo Mundo. Uma nomenclatura mais próxima para nós é Primeiro e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo já caiu no desuso desde 91 com a fragmentação da União Soviética. Primeiro Mundo, amores, países alinhados estritamente ao capitalismo, tá? Segundo Mundo, aderentes ao socialismo. Terceiro Mundo, não alinhados, ou seja, aqueles que optavam por relacionar-se tanto com A quanto com B. O Brasil, no caso, vai ficar evidente que o não alinhamento, principalmente em governos como o curto governo do Jânio Quadros, tá? Não alinhados. Alguns exemplos de descolonização. Sempre quando é vestibular, concurso público, enfim, alguma coisa, algum teste que vá medir conhecimento histórico de vocês, eles vão citar 3 exemplos. O mais conhecido, que é o Índia, o mais badalado, que é o Vietnã, e o terceiro, por sinal, pouquíssimo cobrado, mas é o da Argélia. Vou comentar brevemente desses 3 com vocês. Índia. Índia, então, tem a sua independência aí conquistada em 47.
graças à atuação de um cara chamado Mohandas Gandhi, ou Mahatma, de alma nobre, elevada, alma pura, né? O Gandhi tinha uma ideia para que a Índia conseguisse a sua independência. Não consumir produto inglês. Ele diz para os indianos, a Inglaterra só acha a Índia interessante porque nós consumimos seus produtos. Se nós pararmos de consumir produtos ingleses, eles vão a priori nos castigar, bater, até nos matar. E nós vamos resistir e continuar em frente. Chamava-se isso de política de desobediência civil e pacífica. E ele dizia em alto e bom tom, nós indianos conquistaremos a nossa independência, nem que seja pelo derramamento de sangue, mas do nosso, não dos ingleses. E essa política deu certo, a Índia se torna emancipada em 47, o pobre Gandhi morto por um radicalista hindu em 48, e a Índia logo logo vai se separar em vários pedaços, né? Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, entra todo mundo nesse bolo aí. Mas cuidado com a questão Índia e Paquistão no que diz respeito a Caxemira, que é um território que pertence à Índia, mas a população da Caxemira é majoritariamente islâmica, que é a religião do Paquistão. Então, por isso que o Paquistão, há um tempo atrás, reivindicava a Caxemira. Essa questão está meio que em stand-by de uns anos para cá, graças a Deus. Porque quando se fala em Índia e Paquistão, o medo é que, desde a década de 70, ambos já têm tecnologia, já têm bomba nuclear. Tá? Vietnã ou Indochina, a área de incidência pertencia à França, se torna independente na década de 50, sofre uma divisão em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte passa a ser apoiado pela União Soviética, do Sul pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos tentam intervir no sistema eleitoral do Norte, dando início a uma guerra. O que o vestibular pede para você, bonitinho, bonitinha? Os Estados Unidos praticaram intervenção na questão do Vietnã porque temiam que o socialismo se espalhasse pelo Sudeste Asiático. Fato, esse era o temor estadunidense. E de meados de 60 a meados de 70 ocorre uma guerra sangrenta, cruel para todos os lados, a chamada Guerra do Vietnã, que terminou com a vitória do Vietnã do Norte, que era ajudado pelos Vietcongs, que eram comunistas que viviam no sul, no lado sul vietnamita, e os Estados Unidos são obrigados a retirar tropas na década de 70, presidentes estadunidenses no poder durante o evento Guerra do Vietnã. Anotem que a lista é comprida. Kennedy, John Fitzgerald, Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy após o assassinato desse, Richard Nixon, e quem retirou as tropas estadunidenses do Vietnã, chegaram a lutar 500 mil soldados lá, no auge da guerra com o imbecil do Lyndon Johnson, quem tirou as últimas tropas do Vietnã foi o presidente chamado Gerald Ford. Então, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford. Surgiu então a República Popular do Vietnã, na década de 70, governo socialista. E a Argélia, que era uma área de domínio francês, e a independência da Argélia é uma coisa engraçada. O próprio governo francês topou abrir mão da Argélia. Só que um administrador francês na Argélia chamado Salan, general Salan, não concordava com essa emancipação. E ele tentava reprimir a Argélia para continuar sob domínio. Uma guerra, um desentendimento que durou de 52 até 62, ano da autonomia, da emancipação da Argélia, com o nome de República Democrática Argelina. Surgiu emancipada sob a presidência de Ahmed Ben Bella. Então, são 3 exemplos de descolonização que a gente cita para vocês, dentro dessa ótica de Guerra Fria. Para Guerra Fria Parte 2, nós vamos falar de alguns conflitos dentro da Guerra Fria, das questões árabes-israelenses e um pouco de Oriente Médio, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Beijo, fui.